Uma jovem estava voltando de um bar para casa em 2006, mas ela nunca chegou. O que aconteceu nos dias seguintes assustou até os policiais. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério ainda, já se inscreve aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Já deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário também dando sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante. E bora pro vídeo. Frauke Liebs nasceu em 21 de fevereiro de 1985, em uma cidade chamada Lübeck, localizada no norte da Alemanha. Desde pequena sempre ficou evidente que ela gostava muito de ajudar as pessoas, e muitos acreditavam que em seu futuro ela iria escolher uma carreira na qual o foco seria em ajudar as pessoas. Depois de terminar o ensino médio, ela aceitou um estágio auxiliando pessoas com deficiência, o que a colocou no caminho de se tornar uma enfermeira. Frauke decidiu se mudar para a cidade de Paderborn, porque lá havia um ótimo programa de enfermagem. Em 2005, aos 21 anos, ela decidiu se mudar para um apartamento com seu melhor amigo, que conhecia desde a sua infância, chamado Chris, enquanto estudava para se tornar enfermeira. Frauke e Chris namoraram por um tempo quando eram mais jovens, mas não deu muito certo e eles continuaram amigos. Essa foi uma grande oportunidade para ela sair da casa dos pais e ganhar um pouco de independência. Por estudar na maior parte do tempo, ela não tinha muito tempo para sair e com isso gostava muito de usar as redes sociais. Em 20 de junho de 2006, a mãe de Frauke estava a visitando naquela tarde e elas decidiram sair para comer alguma coisa em um café local e o Chris acabou indo junto. Quando eles estavam ali terminando o café, ela recebeu uma mensagem de um de seus amigos a convidando para ir até um bar naquela noite, porque estava bem na época de Copa do Mundo e eles queriam ali assistir a partida juntos e ela achou que seria uma boa ideia beber alguma coisa, conversar com seus amigos e ainda assistir a um jogo da Copa. Sua mãe a deixou no bar no centro de Paderborn por volta de mais ou menos 9 horas daquela noite. Chris havia esquecido a chave do apartamento, então ele a pegou a de Frauke emprestado e prometeu que ficaria acordado para deixá-la entrar quando ela voltasse para casa mais tarde naquela noite. De acordo com o grupo de amigos com quem ela estava no bar, Frauke foi vista trocando mensagens com alguém chamado Nils, até que sua bateria acabou. Nils era um cara novo com quem ela estava conversando, depois dele ter sido apresentado por um amigo em comum. Não havia nada romântico entre os dois naquele momento, mas eles gostavam de trocar várias mensagens por dia. A Frauke pegou emprestado o carregador de um de seus amigos para continuar ali conversando, então eles ficaram bebendo mais um pouco e assistindo ao jogo entre Suécia e Inglaterra. Então a Frauke saiu do bar mais ou menos umas 11 horas da noite. Ela disse aos seus amigos que iria direto para casa. A casa dela ficava a mais ou menos uns 2 quilômetros do bar, só que todo o dinheiro dela tinha acabado naquela noite e ela não tinha como pegar um ônibus ou um táxi. Então ela acreditou que seria uma boa ideia caminhar até em casa, ela não achou que seria perigoso nem nada e foi isso que ela fez. À 00:49, Chris disse que recebeu uma mensagem de texto de Frauke informando que ela chegaria em casa um pouco mais tarde. Chris disse que tentou ficar acordado a maior parte possível do tempo para que ele pudesse abrir a porta para ela, mas ele estava realmente muito cansado, então ele decidiu ligar para ela para ver se ela ia demorar muito ou não, só que quando ele ligou, ela simplesmente não atendeu mais o celular. Na manhã seguinte, Chris acordou e Frauke ainda não estava em casa. Ele recebeu uma ligação naquela manhã de uma das colegas dela que estava procurando por ela. Essa pessoa queria saber por que ela não tinha ido assistir às aulas naquele dia, se tinha acontecido alguma coisa, porque ela não conseguia entrar em contato com a amiga. Nesse momento, o Chris ficou bem preocupado, porque ele acreditou que a Frauke pudesse ter aparecido no meio da madrugada, tivesse batido na porta e ele simplesmente não ouviu porque ele estava dormindo. Então ele tentou ligar várias vezes para ela, mas ela não atendia o celular.
Ele ligou para vários amigos de Frauke, mas ninguém sabia onde ela estava. A última vez que tiveram notícias dela foi na noite anterior, quando ela saiu do bar. Chris, então, decidiu ligar para a mãe de Frauke para avisar que sua filha não estava em lugar nenhum. Sua mãe falou imediatamente com a polícia, mas eles disseram que ela era uma mulher adulta e que tinha permissão para ir aonde quisesse. Então, com certeza, eles não estavam preocupados. Na semana seguinte, Chris recebeu 5 ligações e mensagens bizarras. A primeira ligação aconteceu no dia 22 de junho, um dia após o desaparecimento dela. Chris disse que era a voz de Frauke do outro lado da linha. Ela disse a ele que estava bem e que voltaria para casa em breve, e que ele deveria avisar seus pais e amigos que ela voltaria para casa logo. Nessa ligação, ela o chamou pelo nome completo, e ela só fazia isso quando estava brava com ele. Chris percebeu que a voz da amiga estava estranha. Ela parecia nervosa ou que foi obrigada a falar aquilo. Foi uma ligação curta e ela desligou rapidamente antes que ele pudesse fazer algumas perguntas. O próximo contato ocorreu no dia seguinte, pouco antes da meia-noite. Foi na forma de uma mensagem de texto para Chris do número do telefone dela que dizia: "Estou voltando para casa hoje. Estou em Paderborn. Te amo." Minutos depois, o irmão de Frauke, o Frank, que estava desesperado tentando falar com ela desde o dia em que ela desapareceu, finalmente conseguiu falar com ela. Ela atendeu o telefone e Frank perguntou quando ela voltaria para casa e ela respondeu: "Volto para casa hoje, não muito tarde. Estou em Paderborn. Por favor, não pergunte. Estou voltando para casa." Frank pergunta onde ela está e ela diz que não pode contar a ele. Então a ligação é encerrada. Depois disso, Chris e a família dela estão pressionando a polícia por respostas. Eles decidem então começar a rastrear essas ligações e essas mensagens de texto que parecem vir de diferentes áreas da cidade. Eles também iniciam uma investigação, questionando, é claro, sua família e amigos, incluindo aquele Nils, o cara com quem ela estava trocando mensagens na noite em que ela desapareceu. O garoto disse que não se comunicou mais com ela, até porque ela parou de responder às suas mensagens desde aquela noite. Então a polícia investigou ele e ele não tinha nenhuma ligação com o caso. Algo bem importante e muito estranho que a polícia descobriu foi que aquela primeira mensagem que ela mandou para o Chris na noite em que ela desapareceu vinha de uma cidade chamada Niehen, localizada a cerca de 20 minutos de distância. Na tarde seguinte, 24 de junho, 4 dias depois do seu desaparecimento, Chris recebeu outra ligação do número dela. Dessa vez, ela diz que não voltará muito tarde, mas estará de volta naquela noite. Ele pergunta se ela está ferida e ela responde: "Não, estou em Paderborn, estou em Paderborn, estou em Paderborn." Ela não voltou para casa naquela noite. Novamente, na noite seguinte, outro telefonema de Frauke para Chris. Ela mais uma vez diz que está voltando para casa. Chris pergunta se ela está em perigo e ela diz que não. Ele pergunta por que ela não voltou para casa na noite anterior e Frauke responde: "Posso explicar isso para você." Chris pergunta onde ela está e ela diz que explicará quando chegar em casa, mas ela nunca chegou. No dia seguinte, sua foto já havia sido divulgada na mídia. O contato final de Frauke aconteceu no dia 27 de junho. Mais uma vez, ela ligou para Chris e por acaso sua irmã Karen estava lá quando a chamada foi realizada, pouco antes da meia-noite. Chris perguntou onde ela estava e ela diz que não pode contar a ele. Ele diz a ela para voltar para casa e ela responde que não pode. E ele pergunta por que ela não pode voltar para casa e ela diz que não pode contar a ele. Chris pergunta a Frauke se ela está detida contra sua vontade e a princípio ela diz sim, mas depois rapidamente ela diz não. Ele pergunta se ela está com medo e ela diz que não. Ele pergunta com quem ela está e novamente ela diz que não pode contar a ele. O Chris percebeu que a voz dela estava estranha, como se ela estivesse drogada. Ele perguntou se ela estava cansada e ela diz que sim, que está muito cansada. Chris pergunta se ela sabe que a polícia está procurando por ela e ela diz que sim, porque está longe de casa há quase uma semana. Quando ele pergunta por que ela se foi, ela responde: "Você sabe disso, Chris." Ele pergunta se ela conheceu um cara e ela diz que não ficaria uma semana longe de casa por causa de um cara. Agora,
A ligação fica ainda mais estranha. Chris pergunta: onde você está? E Frauke diz: mãe. Ele pergunta novamente e ela responde mãe, e mais uma vez ela responde apenas mãe. Chris diz a Frauke que sua irmã Karen está com ele e que a família está muito preocupada com ela. Ela responde com: diga a eles que eu os amo muito. Karen pega o telefone de Chris e Frauke diz para ela não fazer muitas perguntas. Karen faz algumas perguntas, mas ela só responde: por favor, não pergunte. Eu gostaria de estar em casa. Chris pediu para ela ligar todos os dias e ela disse que faria, mas essa foi a sua última ligação. Em 4 de outubro, quase 4 meses após o desaparecimento de Frauke, um caçador encontrou um corpo em uma área arborizada a aproximadamente 20 quilômetros do bar de onde Frauke desapareceu. O corpo estava lá há muito tempo. Mas a polícia conseguiu fazer a identificação devido às roupas. Era Frauke Lips, ainda usando a mesma roupa com que saiu do bar. Devido ao estado de decomposição, a causa da morte não pôde ser determinada. Da mesma forma, não havia evidências de DNA recuperado de seu corpo, mas acredita-se que ela foi morta em um local diferente e depois jogada na floresta. Outros itens pessoais, como sua bolsa, celular ou carteira, nunca foram recuperados. Os investigadores teorizaram que ela foi sequestrada logo após sair do bar e mantida em cativeiro na cidade vizinha. A teoria era que seus sequestradores permitiram que ela fizesse aquelas ligações de diferentes áreas de Paderborn, a fim de desviar ali a atenção da polícia da sua real localização. O motivo do assassinato nunca foi determinado. Depois de alguns anos, milhares de denúncias investigadas e centenas de pessoas entrevistadas, o caso de Frauke infelizmente esfriou. Em 2017, um casal, identificado apenas como Wilfred W. e Angelica B., foi preso por raptar, torturar e, por fim, matar uma jovem que conheceram através de um anúncio no jornal. Depois de ser pega pelo assassinato, Angelica confessou à polícia que havia mais vítimas, incluindo outra jovem que eles sequestraram, mataram, queimaram e espalharam as cinzas. Eles publicavam anúncios em jornais por toda a Alemanha para atrair mulheres e torturá-las. As vítimas foram acorrentadas, espancadas, passaram fome e foram transformadas em escravas, e por fim, eles tiravam suas vidas. Wilfred W. e Angelica B. estão atualmente cumprindo penas de 11 e 13 anos pelo assassinato de 2 mulheres, mas o número real de mulheres que eles mataram ainda é desconhecido e pode ser muito maior. Em algum momento, os investigadores acreditaram que Frauke poderia ter sido mais uma de suas vítimas. A casa onde eles colocavam as vítimas ficava mais ou menos perto da casa de Frauke, mas não foi descoberta nenhuma evidência que ligasse positivamente o casal ao sequestro e assassinato de Frauke. Em dezembro de 2019, foi relatado que a polícia incluiria o caso em um banco de dados de caso de homicídio não resolvido que o Departamento de Polícia Criminal do Estado está construindo desde 2018. Em julho de 2020, uma recompensa por informações que levassem ao autor do crime foi aumentada de 7.500 euros para 30 mil euros. O aumento da recompensa foi possível graças à doação de um empresário que deseja manter o anonimato. Ele também garantiu a criação de um site sobre esse caso aqui. Em agosto de 2022, a polícia revistou 2 casas em Lichtenau e Paderborn, mas não encontraram nada importante. Até novembro de 2022, um total de 1.150 vestígios foram verificados pela polícia. O investigador principal do caso espera que o assassino ou cúmplice seja em algum momento notado por meio de alguma declaração suspeita. Ele quer que a população continue falando sobre o caso e conversando com as pessoas por aí para ver se alguém se entrega. O caso de Frauke é bem conhecido na Alemanha. Um documentário sobre o seu caso foi feito e também um podcast. Eles esperam encontrar o assassino com a ajuda do público. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu achei realmente esse caso muito estranho. Essas ligações que ela fez para o Chris depois de ser sequestrado, acho que a gente tem praticamente certeza de que aconteceu um sequestro. É muito estranho as respostas que ela dava dizendo que voltaria para casa.
Enfim, é algo realmente muito estranho, é um mistério enorme que tem na Alemanha, mas a gente espera que alguma coisa apareça ou, quem sabe, alguém confesse o crime. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.